Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João. Aleluia. Capítulo 5. Versículos 6 ao 8. Amém? Enquanto você procura, eu já agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida de cada um que veio aqui. Agradeço ao pastor e bora para a palavra. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 6, está escrito: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Podes assentar em nome de Jesus. Jesus Cristo, depois que ele ministrou na Galileia, ele vai para Jerusalém e ele vai a um tanque em hebreu chamado Betesda. Betesda significa lugar da misericórdia divina. Betesda significa casa da bondade divina. E esse tanque Betesda, ele ficava próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas era um dos portões de entrada de Jerusalém. E tinha esse nome porque por este portão passavam-se as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo. Então o tanque Betesda, que significa lugar da misericórdia divina, que significa casa da bondade divina, ficava próximo à porta das ovelhas e também ficava próximo ao templo de Jerusalém. A palavra do Senhor fala no versículo 2 que esse tanque ele tem 5 alpendres. Esses 5 alpendres eram as 5 entradas do tanque. Então o tanque Betesda ele tem 5 alpendres, ele tem 5 entradas. E esses 5 alpendres representavam os 5 primeiros livros de Moisés, que é o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 acessos do tanque Betesda, esses 5 acessos da casa da bondade divina, do lugar da misericórdia divina, representava a palavra de Deus. E no versículo 3, a palavra do Senhor fala que naquele lugar havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles estavam no lugar certo, no lugar onde a cura se manifestava, no lugar onde os milagres se manifestavam, e eles estavam ali esperando o movimento das águas, à espera do momento certo, à espera da oportunidade certa, no lugar certo, esperando pela oportunidade certa para ser curado. Porque a palavra do Senhor fala no versículo 4 que um anjo descia em certo tempo e agitava as águas, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade. Então eles estavam no lugar certo, esperando a oportunidade certa, porque um anjo descia não era toda hora. Um anjo descia para agitar as águas também não era todo dia, não era toda semana, era em certo tempo, ou seja, de vez em quando. Aleluia. E eu acredito que aquela grande multidão de enfermos, eles tinham muitas expectativas naquele tanque. Eles tinham seus olhos fixados naquelas águas. Eles tinham muita concentração naquele tanque, naquelas águas, porque aquele lugar era a única esperança deles. Então, eles ficavam bem atentos, sabe? Olhando com firmeza para aquele tanque, ansiosos, esperando o anjo descer para movimentar aquelas águas. E eu quero dizer para você, nessa noite, aleluia, que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer mudar a direção do seu olhar.
Aleluia. Porque o Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que entraram aqui nessa noite que estão obcecados por alguma coisa. Aleluia. Não sei se é obcecado pelo seu relacionamento, se é pelo seu futuro, pelo seu emprego, pela sua casa. Eu não sei, mas tem pessoas aqui que entraram e estão com os olhos fixados em um certo tanque. Só que a alegria que está faltando em você, a paz interior, a salvação, a transformação, não virá de nenhuma dessas águas, não virá de nenhum desses tanques, não virá do seu relacionamento com ninguém, mas vai acontecer por meio do seu relacionamento com o Senhor, que já começou e precisa ser durável, precisa ser até a eternidade. Aleluia. Então, a palavra do Senhor fala lá no versículo 4 que um anjo descia em certo tempo, não era todo dia, não era toda hora. E somente o primeiro que ali descia é que era sarado de qualquer enfermidade. Somente o primeiro. Então não adiantava nada a pessoa ser a segunda a se lançar naquelas águas. Não adiantava nada o enfermo ser o terceiro a se lançar naquelas águas, porque somente o primeiro era sarado de qualquer enfermidade. Então, dentro daquele ambiente ali, no lugar da casa da misericórdia, no lugar da casa da bondade divina, eu acredito que não havia muita união entre eles. Porque todos queriam ser curados, todos queriam ser primeiro. Porque só o primeiro era curado de qualquer enfermidade. E o anjo não descia todo dia, toda hora, ou toda semana, era de vez em quando. Então o Senhor falou ao meu coração que o que mais havia dentro daquele lugar era competitividade. Todos estavam ali disputando pelo seu milagre. Todos estavam no lugar certo, mas estavam disputando para conseguir ser o primeiro a chegar. Estavam disputando pela sua cura, disputando pelo seu milagre, disputando pelas bênçãos, disputando pela transformação, porque somente o primeiro era sarado de qualquer enfermidade. Então, naquele ambiente, o que mais havia era competitividade, rivalidade, disputa e concorrência. E no versículo 5, a palavra do Senhor fala que estava ali, aleluia, um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Este homem estava no lugar certo, no lugar onde a cura, o milagre se manifestava. Há 38 anos enfermo. E ele também estava inserido nesse cenário de disputa, de rivalidade, de concorrência e de desrespeito. Porque quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele vai dizer: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, sempre alguém tomava o lugar dele. Ninguém respeitava a vez dele. Sempre alguém passava na frente dele e ele ficava para trás. E no versículo 6, então, a palavra do Senhor fala que Jesus viu ele deitado e sabia que ele estava naquele estado havia muito tempo. Aquele homem estava no lugar certo, enfermo, e em busca do seu milagre, em busca da sua cura, porque ele diz para Jesus no versículo 7, enquanto eu vou, ou seja, um enfermo em busca daquilo que ele precisava, um enfermo em busca do milagre que ele precisava. Aleluia, aleluia. E Jesus sabe há quanto tempo você está enfermo e em busca, aleluia, do milagre que você precisa, em busca da cura que você precisa, da salvação que você precisa, da transformação que você precisa. Aleluia. Quem sabe nessa noite aqui tem pessoas que já estão dizendo: Senhor, estou me identificando com esta palavra porque eu estou enferma. Só que também estou inserida nesse cenário de rivalidade, de disputa, de concorrência, de desrespeito. Sabe
sabe, mas é uma mistura de sentimentos, porque mesmo em meio a essa humilhação, você diz, Senhor, eu ainda não perdi a fé. Esse ambiente aqui de desrespeito, esse ambiente de rivalidade e disputa, não vai ameaçar a minha fé, não vai fazer com que as minhas expectativas que eu tenho na palavra que saiu da sua boca diminua. Aleluia! Então Jesus viu este enfermo, sabia que ele estava há muito tempo naquela situação, e eu acredito que ele só foi ali naquele lugar por conta daquele enfermo, por conta daquele homem. E ele pergunta assim para aquele enfermo: queres ficar são? Oh, aleluia! Olha só, essa aqui é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Queres ficar são? Você quer ser curado? Você quer ser sarado? Foi a pergunta que o Senhor fez para aquele enfermo. O Espírito Santo falou assim para mim: filha, aleluia. Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Jesus não perguntou para ele: você quer a minha ajuda para conseguir chegar nesse tanque? Não. Jesus não perguntou para ele: você quer a minha ajuda para te colocar dentro desse tanque na hora certa, no momento certo? Aleluia! Aí você entende que a pergunta de Jesus para mim e para você: você quer ser curado? Você quer o milagre? O que é que você espera do Senhor? Quais são as suas expectativas no Senhor? Você espera um milagre do Senhor? Uma transformação verdadeira, genuína? Aleluia! Ou você só quer uma ajudinha do Senhor? Ou você só quer uma mãozinha do Senhor? Ou você só quer um auxílio do Senhor? Aleluia! Quem sabe tem gente aqui que entrou com a sua fé pequena, esperando tão pouco do Senhor, esperando que Ele erga as mãos dEle e te levante pelas suas mãos e te sustente. Só que Jesus não pegou na mão deste enfermo. Jesus não pegou na mão dele, não levantou ele, mas liberou sobre ele uma palavra que o curou, que o salvou, que colocou ele de pé e tirou ele daquele ambiente de disputa, de desrespeito e de rivalidade. O que é que você espera do Senhor? O que você quer? Você quer um milagre? Você só quer uma ajudinha? Você só quer um auxílio dele? Porque existe muita diferença entre liberar um milagre e estender uma mão, entre liberar uma palavra profética, uma palavra de vida, ou liberar uma ajudinha, um auxílio. E a palavra do Senhor para mim, para você nesta noite é: quer ser curado? Então levanta, toma a tua cama e anda. Sabe por quê? É para levantar, tomar a cama e sair? Porque o Senhor quer te tirar desse cenário de desrespeito, de rivalidade, de disputa, de concorrência, de malícia, de bate-boca. O Senhor quer te tirar desse cenário, sabe por quê? Para que você não venha se acostumar com esses traumas. Para que você também não venha mais tarde se tornar mais um individualista ou uma pessoa egoísta. Aleluia! Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Seja curado por esta palavra, porque não é movimento que cura. Aleluia! É a palavra que cura. Levanta, toma a tua cama e anda. Sai desse ambiente de rivalidade. Aleluia. Sai desse ambiente de disputa, de desrespeito, em nome de Jesus Cristo. O que você espera do Senhor? Aleluia. O que você quer alcançar no Senhor? Às vezes, sabe, e eu também falo por mim, que Deus tratou comigo nessa palavra. Às vezes, eu ainda falei para o Senhor: Jesus, me perdoa, porque muitas vezes eu esperei tão pouco do Senhor, né? Me perdoa. Quantas vezes eu me vi em batalhas, guerras travadas, e eu falei: Senhor, me dá só uma ajudinha, sendo que Ele é o próprio milagre. Jesus, me dá só uma ajudinha, mas Ele é a salvação, Ele é a saída, Ele é o caminho. Ele é a solução. Você quer a solução? Ou você quer uma ajudinha do Senhor? O que você espera? Sabe que o Senhor fala ao meu coração que a palavra para hoje, para essa noite, não é: filha, suporte mais um pouco. Não é: filha, seja mais resistente e aguente esse ambiente. Não, a palavra do Senhor é: quer ser curado? Levanta, toma a tua cama e se retire. Vai embora. Porque o Senhor tem um tempo novo para você. Mas lembre-se como foi falado de odres velhos.
Ele depois vai dizer para aquele enfermo, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então aqui eu vejo que a nossa vida pode piorar por nossa culpa mesma. Não adianta pôr culpa no Evangelho ou em Jesus. A gente mesmo pode estragar a vida de bênção que nós recebemos dele. A gente mesmo pode pôr um fim na nossa salvação e na nossa comunhão com Deus. Aí as coisas vão começar a piorar por um posicionamento errado nosso. Aleluia. Aleluia. Então Jesus perguntou para aquele paralítico: queres ser curado? Aleluia. Só que aquele paralítico, ele não respondeu que sim para o Senhor. Porque no versículo 13 nós vemos que quando ele foi indagado, porque ele estava carregando a cama num sábado, né? Que isso não poderia acontecer. Ele não sabe dizer que foi Jesus que tinha curado ele. Quando ele diz Senhor, ele não está falando com Jesus, reconhecendo Jesus como seu Salvador. Era apenas uma forma de respeito. Ele não sabia que era Jesus quem falava com ele. Ele estava no lugar certo, no ambiente certo, mas ele não estava à espera de Jesus. Ele só estava à espera da sua cura. Ele estava esperando um anjo descer ali e movimentar as águas. Ele não esperava ter um encontro com Jesus naquele ambiente de dor, de sofrimento, de desrespeito, de disputa e rivalidade. Ele não esperava receber Jesus naquele cenário. Então, quando Jesus pergunta para ele, Senhor, quando Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ele não conseguiu identificar que aquela voz vinha de alguém que tinha poder e autoridade sobre ele e sobre a enfermidade dele. Então, Jesus perguntou para ele, queres ficar são? Só que como ele não sabia que era Jesus, ele não disse que sim. Aí ele faz o quê? Ele começa a desabafar. Versículo 7, nós lemos. Ele não começa a desabafar? Está escrito o enfermo. Igreja, o enfermo respondeu-lhe. O que ele respondeu? Senhor, não tenho homem algum que... Aí tem uma vírgula. Aqui ele está dizendo assim, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu sou sozinho, eu sou solitário, apesar de estar aqui no meio de muita gente, até mesmo pior do que eu. Então ele diz, Senhor, não tenho homem algum, não tenho ajuda de ninguém, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Então ele estava dizendo, Senhor, não tenho ajuda de ninguém, para me lançar nesse tanque na hora certa, para me colocar nessas águas no momento certo. Sabe, ele estava no lugar certo, mas ele nunca conseguia se lançar na hora certa. Mesmo estando no lugar certo, ele nunca conseguia se lançar na hora certa. Mesmo estando no lugar certo, ele vivia atrasado para o seu milagre. Ele vivia atrasado para a sua cura. Ele nunca conseguia ser o primeiro e ainda por cima sempre vinha alguém e passava na frente dele. Ele nunca estava pronto. Ele nunca estava preparado. Então ele nunca conseguia ser o primeiro. Aleluia. Então, ele responde ao Senhor, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, me coloque na hora certa, na hora em que a cura se manifesta, na hora que o milagre se manifesta, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Só que ele não era um paralítico. Como que ele ia? Como que ele se direcionava? Ele era se arrastando mesmo, se rastejando mesmo, com a cara no pó, mas se movimentava, porque ele não queria permanecer do mesmo jeito e não queria ficar na mesma situação. E aqui eu já quero dizer que se você não tem ajuda de ninguém para facilitar as coisas para você, você não tem ajuda de ninguém para te dar um empurrãozinho, para te dar uma força, para te ajudar a fazer correr e avançar, sabe, às vezes não dá mesmo, né, pastor, para a gente andar de pé, de cabeça erguida, mas a gente não pode parar de se movimentar. Se não dá para andar de cabeça erguida, então vai se arrastando mesmo, vai se rastejando mesmo, com a cara no pó, com a cara no chão,
mas se movimenta em nome de Jesus Cristo. Não se conforme com um cenário de rivalidade, de disputa, de competitividade, porque Jesus não veio para competir com ninguém. Sabe por que ele disse: vocês farão obras maiores do que eu. Quem sabe tem pessoas aqui que estão carregando algum fardo que alguém colocou sobre você, de que você precisa ser o melhor no seu trabalho, de que você precisa ser o melhor na faculdade, de que você precisa ser o melhor instrumentista, a melhor cantora, o melhor pregador, ter a melhor performance. Só que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que disse que os outros fariam obras maiores do que eu. E o evangelho não é sobre competitividade ou quem prega melhor, quem tem a melhor performance. O evangelho ainda é sobre humildade, é quebrantamento, é renúncia, é cara no pó. E Jesus diz que quem quer ser o primeiro, que seja o último de todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele diz para o Senhor: enquanto eu vou, desce outro antes de mim, para a gente fechar o versículo 7. Ele termina de responder ao Senhor: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então sempre tinha alguém mais rápido que ele, mais ágil do que ele. Só que quando eu li o versículo 2 e o 3, eu entendi que naquele lugar não havia apenas uma grande multidão. Porque quando a palavra do Senhor explica que havia um tanque em hebreu chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres, o versículo 3 dá continuidade dizendo no plural: nestes jazia grande multidão. Então tinha 5 alpendres e nestes o quê? Que lugar? Os alpendres. Havia grande multidão. Então um tanque da bondade divina, do lugar da misericórdia, havia 5 acessos, em cada deles, né, pastor? Havia grande multidão. Podemos dizer que era um tanque cheio de oportunidades. Só que em nenhum daqueles acessos, ele não conseguia romper nenhuma multidão e não conseguia vencer nenhuma multidão de nenhum daqueles acessos do tanque. Sempre vinha alguém, passava na frente dele e ele ficava ali então no final da fila. Aleluia, aleluia. Ou seja, ele não era respeitado nem pelos outros enfermos. Ele não era respeitado no ambiente em que ele estava, sabe? Quem sabe tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, tem um tanque cheio de oportunidades na minha frente. Eu estou num lugar cheio de oportunidades, Pai. Só que eu não consigo vencer nenhuma multidão, eu não consigo vencer nenhum trauma. Eu não consigo vencer nenhuma dor e quando eu acho que eu vou conseguir chegar, vem outro e toma o meu lugar. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, sempre alguém vem e passa na sua frente. Sempre vem alguém e passa na sua frente. Você não está sendo respeitado. A sua dor não está sendo respeitada. A sua história não está sendo respeitada. O seu sofrimento não está sendo respeitado. Mas sabe por quê? Porque você está em uma fila que não tem ordem, não tem decência, não tem regras. Por isso que cada um vem e faz o que quer. E sabe também qual é o problema nosso? Porque nós somos desrespeitados. Porque nós não nos posicionamos. Porque nós não queremos conflito com ninguém. Nós não usamos muito essa expressão de que é melhor ter paz do que ter razão. Só que por conta disso, por falta do seu posicionamento, é por isso que as pessoas estão tentando roubar o seu lugar. Porque você não reage aos seus inimigos. É por isso que estão tentando roubar o seu lugar, estão tentando roubar a sua vez. É por isso que não respeitam a unção que Deus te deu. É por isso que não respeitam o ministério que Deus te deu, porque você não tem posicionamento. E quem não tem posicionamento é desrespeitado. Tem que ficar aguentando o sapo. Aleluia. E o Senhor tratou muito comigo nessa palavra. É muito mais fácil estar na plateia e ouvir alguém aqui pregar. Mas só quem prega sabe os processos que passam. E o Senhor me deu essa palavra
Porque o ano passado foi um ano muito difícil para mim. A partir do mês de abril até o mês de dezembro, eu só ficava enferma. O pastor está aqui, ele está de prova. Era uma enfermidade atrás da outra. Graças a Deus que nunca foi uma enfermidade grave. Glória a Deus que eu não tive. Mas eu só ficava enferma, sabe por quê? Porque eu estava engolindo muito sapo. Eu estava aguentando as coisas calada. E o Senhor nos dá autoridade, é para usar, é para se posicionar. Só que eu não queria guerra com ninguém. Eu queria ser respeitada sem precisar cobrar. Sem precisar agir com ruindade. E cada vez que eu me via machucada, eu ia para o meu quarto chorar e eu falava: Senhor, eu tenho razão. Senhor, eu poderia ter falado umas verdades, só que eu estou dando a minha cara para bater e eu estou chorando aqui no quarto, então, Pai, faz alguma coisa por mim. Mas sabe o que é você passar mais da metade do ano enfermo, engolindo sapo e cada vez mais adoecendo? Quando 2025 começou a bater na porta em dezembro, as coisas já tinham piorado. Eu já tinha voltado a ter crises de ansiedade novamente. Eu passei o ano inteiro tendo crises de ansiedade dentro do meu quarto. Pela falta de coragem de usar a autoridade que o Senhor tinha me dado. Oh, glória a Deus. E quando aconteceu o reboliço dentro do meu lar, eu falei: Senhor, 2025 está aí. Está chegando, Pai, eu não vou sofrer a mesma dor. Eu não vou levar para esse novo ano esses mesmos problemas. Eu não vou aceitar isso, Pai. Então me dá coragem e ousadia. E o Senhor me deu coragem e ousadia. E eu usei a autoridade que sempre esteve comigo. Sabe, irmãs, a palavra do Senhor não fala sobre a mulher sábia. A mulher sábia, ela não é uma mulher boazinha, porque a mulher boazinha vive enferma. A mulher sábia, ela é covarde, porque ela não usa autoridade. A mulher sábia não, a mulher, ela não pode ser covarde, ela tem que usar a autoridade que Deus deu. A mulher boazinha, ela é covarde, ela não usa a autoridade que Deus deu. E a mulher sábia, edificadora, é a mulher que trabalha, que constrói. E o Senhor falou para mim que como essa mulher, eu tenho que construir dentro da minha casa um ambiente de justiça. Um ambiente que seja parecido com o reino dele. Porque o reino de Deus não pertence aos bonzinhos, pertence aos justos. E a mulher sábia, ela não é boazinha, é porque ela é uma mulher de posicionamento. Aleluia. Então, quando Jesus perguntou para aquele enfermo se ele queria ser curado, o enfermo, então, começou a desabafar para o Senhor. E ele disse: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia. Ele não podia andar de cabeça erguida, mas ainda assim, ele estava em movimento, se arrastando, se rastejando, mas em busca daquilo que ele precisava. E com essa palavra o Senhor falou ao meu coração que nem sempre quem está aparentemente destruído também está com a sua fé destruída. Nem sempre quem está com a aparência acabada está com a sua fé acabada. Às vezes a gente chega aqui na igreja com a aparência destruída, com a aparência toda acabada, sabe por quê? Porque nós estamos tentando como aquele paralítico. Não dá para andar de cabeça erguida em pé, mas nós vamos se arrastando mesmo, se rastejando mesmo. Só que quanto mais a gente se arrasta, quanto mais a gente vai se arrastando, mais aumenta as nossas dores, aumenta as nossas feridas, mais a gente sangra. Mas aí entra a palavra do Senhor, que ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te dar esse renovo que você precisa. Quem sabe tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, estou cansada de me arrastar. Estou cansada de ficar me rastejando. Eu não aguento mais. Aleluia. Só que ainda que o seu exterior se corrompa, o seu interior se renova de dia em dia. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te dar o renovo que você precisa. Mas também libera uma palavra sobre a sua vida que te ergue, que te coloca de pé e que te tira dessa situação envergonhosa, que te tira desse cenário de desprezo, de disputa e de rivalidade. Então Jesus perguntou para aquele enfermo: queres ficação? Ele não reconheceu a voz de Jesus,
Ele começou a desabafar. Aí Jesus não dá mole não. Então levanta, toma a tua cama e anda. O grupo de louvor pode se posicionar aqui, em nome de Jesus. Amém? O grupo de louvor, amém? Então, Jesus disse para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda. Aí o Senhor falou para mim, levar a cama é suportar o testemunho. É suportar a dor, é vencer a dor. É suportar o testemunho. Levar a cama é suportar o peso da chamada. É suportar o peso do ministério. Carregar a cama vazia também é a revelação de que nós temos um chamado, de que nós temos um ministério, de que nós temos um testemunho. A revelação vazia, a cama vazia também é a revelação de Deus. É a revelação que o nosso chamado está de pé, e não está vivo e não está morto. De que nós estamos em pé, que nós temos vida e não estamos mortos. Então levanta e toma a tua cama, carregue o seu testemunho onde você for. Não importa se você está no seu trabalho, lembre-se que você tem um ministério, lembre-se que você tem uma chamada, e aonde você for, você não pode esconder a sua cama, você não pode esconder os milagres que o Senhor já fez na sua cama. A cama vazia, a igreja, não é vergonha. A cama vazia é a revelação de que nós somos alcançados pela graça, pela salvação, pelo poder do Senhor. Só que ele diz, vai e não peques mais, mas carregue a cama. Sabe por quê? Porque se nós pecarmos, nós vamos ter onde cair novamente. E sem a cama, se pecarmos, vamos cair na onde? Porque essa cama é a cama da graça, é a cama do testemunho, mas é a cama da misericórdia, é a cama da bondade de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Você que quer uma oração, quiser vir aqui na frente, em nome de Jesus, nós vamos estar fazendo uma oração. Aleluia. Levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. O Senhor entra com cura, com salvação, e Ele dá dons, Ele dá ministério. Aleluia, aleluia.